O preço estampado na placa é o motivo da indignação da maior parte dos motoristas de todo o Piauí. A gasolina subiu e o preço médio passou de R$ 2,77 para quase R$ 3,10. A mudança se deu em razão do aumento do PIS e do COFINS por parte do governo federal. E no próximo dia 15, um outro reajuste deve ser realizado por causa da alta do ICMS. Mas o condutor não quer saber a razão. O reajuste mexe no bolso e gera muita insatisfação. Faz só na necessidade mesmo, muito grande para continuar fazendo essas viagens. Tá complicado. Aumentou demais, até doido. Mas o aumento do preço dos combustíveis mexe mais que simplesmente com o orçamento de quem tem um veículo automotivo. Quem trabalha com transporte de materiais vai ter que reajustar o preço do serviço, já que vai gastar mais no posto de combustível. Com isso, há uma reação em cadeia e em locais como a SEAP, por exemplo, já é possível ver os reflexos dessa majoração no preço. Em uma passagem rápida pela SEAP, dá para a gente ter uma ideia de como os produtos têm aumentado de preço. O quilo da fava, por exemplo, passou de R$ 5,80 para R$ 12. E o do feijão carioquinha, que é um dos mais consumidos no Piauí, passou de R$ 2,50 para R$ 5, ou seja, dobrou de valor. Outros produtos bastante comuns na mesa dos piauienses também tiveram aumento nos preços. A caixa de ovos grande, com 12 cartelas, passou de R$ 70 para R$ 82. E o quilo do milho foi de 70 para 90 centavos. Para o consumidor da SEAP, está difícil conseguir equilibrar as finanças. Rapaz, tá complicado desde quando a Dilma assumiu, viu? Subiu tudo. O dinheiro que a gente fazia as compras, hoje tá quase dobrando. O aumento no valor da tarifa de energia elétrica também influencia no crescimento dos preços dos produtos ofertados. Como se não bastasse, os teresinenses ainda se veem às voltas com o aumento no valor da passagem de ônibus, que foi de R$ 2,10 para R$ 2,50. Sobe tudo e a passagem sobe e o salário continua o mesmo. Sério que aumentar os ônibus, não aumentaram, só aumentaram a passagem, melhorou nada. Pois é, fica complicado equilibrar o orçamento doméstico e teve a despesa com o material escolar do começo do ano. Nós estamos recebendo aqui o economista Nogueira Neto. Boa tarde. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Vou começar com a gente já sobre dicas também importantes para os nossos telespectadores. Eu não sei muito de onde tirar o dinheiro para pagar as contas com tanto aumento. Vou perguntar para o senhor. É estabelecer essa regra porque você dinheiro terá é o mesmo, dinheiro, né? o dinheiro é o mesmo. E os aumentos são consideráveis. E aí está difícil você estabelecer de onde tirar, onde você pode diminuir seu orçamento de forma a atender a sua necessidade, inclusive com locomoção para o trabalho, etc., né? Que é o combustível, afeta demais. A gente teve aí, na verdade, no final do ano passado, uma inflação acima da meta estabelecida pelo governo federal, a inflação que o governo queria atingir no máximo de 2014 era de 4,2%, chegamos a 6,5%, e nesse primeiro mês de janeiro, apesar de todas as mudanças já feitas na equipe econômica do governo federal, a gente tem essa série de aumentos e essa reação no bolso do consumidor. O que podemos esperar desse primeiro semestre? Vamos fazer uma avaliação sobre a inflação. Sem dúvida alguma, está uma perspectiva muito negativa nesse sentido de aumento de preço. Acho que o efeito cascata que impacta na sociedade, no setor produtivo, de aumento de energia e aumento de combustível, é um efeito enorme no final para o consumidor. Hoje a gente tem, pelos estudos dos economistas, o trabalhador ele gasta em média quanto da sua renda mensal, por exemplo, com itens como alimentação, despesas médicas, escolares, quer dizer, compromete a renda com os serviços básicos. Sem dúvida alguma, isso impacta demais sobre a renda da família, porque o aumento salarial ele é desprezível em relação aos aumentos que estão tendo aí. Então isso é significativo, é muito comprometedor e para nós é preocupante. Esse aumento do salário mínimo não compensa? Não, é muito pequeno em relação ao aumento, o impacto que gera sobre os demais. Eu vou citar um exemplo aqui, o que gera disso aí. Ele tem um efeito cascata enorme. Até serviços que não tem muito afim, que não necessita nem de aumentar, mas hoje eu tomei conhecimento que em Teresina teve um aumento nos emolumentos de cartório. Olha só, aumentou em um item, que é o reconhecimento de taxa de firma, 20%. Agora, como justifica esse aumento? E 20% é um bom percentual, 20% é um bom percentual. Né? Então, isso, para você ver o efeito cascata. Aí no setor produtivo, na indústria, a energia e o combustível é motor de sair. O frete tem muito a ver. As famílias precisam se locomover para o trabalho.
automóvel deixou de ser um objeto de luxo, ele hoje é uma ferramenta de trabalho. E quais são as alternativas que você tem para deixar seu automóvel em casa e para o trabalho? Aqui em E a gente percebe, né, não que a A gente Teresina teve... é quase que impossível, Não, né? não dá. A gente teve um aumento, não em artigos de luxo, mas artigos e produtos que são essenciais mesmo para o dia a dia do consumidor comum, que não pode ser dispensado, como, por exemplo, gasolina. Quem precisa do carro para trabalhar, levar filho para a escola, vai ter que arcar com mais essa despesa. Na sua opinião, por exemplo, uma dica comum para o consumidor, o melhor é fazer um sacrifício e abastecer, encher o tanque para tentar economizar no fim das contas, ou ir colocando aos poucos o Não, eu combustível? acho que encher o tanque de uma só vez e usar o período que der, eu acho melhor. Representa uma economia Representa a depois. economia. Acho também que é imprescindível você ir ao trabalho, que é o principal, é o seu Como é que ganho, vai pagar né? as contas Como é que vai depois, pagar né? as contas depois? Agora, depois disso, você tem que procurar alternativas de minimizar o supérfluo, tirar o supérfluo da sua família, da Idas sua a vida. restaurantes, por exemplo. Restaurantes, saídas indevidas, uso do carro indevido, e isso é a maneira que você tem de minimizar, porque o seu salário é praticamente engessado. Olha, ainda tem a questão que a gente lembra muito, e isso tem sido um tema muito pertinente nesse começo do ano, que são as economias que você pode fazer aí na sua casa com os gastos que você tem obrigatoriamente que ter todo mês. Água, energia, por exemplo. Eu lá em casa estou adotando várias medidas de contenção de energia, né? Ensinar Porque os filhos estamos a apagar a luz, não usar tanto o Exatamente. ar-condicionado. Ainda bem né? que voltaram as aulas, porque férias, a conta de energia vai lá para cima. Né? As lâmpadas, hoje são as lâmpadas, aquelas lâmpadas modernas, hoje é um consumo considerável. O uso do ar-condicionado, aqui, devido ao nosso clima, é complicado, mas aí você tem que encontrar alternativa, até nisso. Ainda bem que choveu. Desses últimos Ainda 2 bem, dias a gente ainda dá uma bem, economizada. ainda bem, mas Olha, muito complicado. São dicas muito valiosas. Eu queria agradecer aqui ao economista Nogueira Neto por essas informações. Tomara que você em casa aproveite aí algumas dessas dicas. Gostei dessa dica do carro, viu, ali? De abastecer de uma só Abastecer, vez. encher o tanque, que acaba reduzindo um pouco no fim das contas. No fim das contas, Qualquer sem dúvida. economia que se for feita, ajuda, né? Ajuda. Aliás, com aí certeza. surgiu uma dúvida essa semana, só para a gente encerrar aqui, não sei se o senhor pode me dar essa informação, mas quem tem carro flex, está mais vantajoso abastecer com o álcool ou ainda é mais vantajoso, mesmo com esse aumento da gasolina, abastecer com gasolina? Ainda é mais vantajoso com a gasolina. Ainda Ainda considero. Porque já o álcool também vai chegar próximo, né? Tá bom, muito obrigada, tá um bom? prazer. Pelas dicas, uma boa É tarde um para o prazer, senhor. boa tarde.